Pessoal, boa noite. Estamos no ar com mais um programa da CBDI, Confederação Brasileira de Desporto para Deficientes Intelectuais. Hoje vamos bater um papo especial aí, né? Um papo esperado. Semana passada nós conversamos com os atletas campeões mundiais e agora nós vamos conversar com a comissão técnica, né? Comissão técnica que foi campeão mundial em Ribeirão Preto em 2019, na qual eu também faço parte dessa grande comissão técnica. Então, a gente vai chamar os nossos convidados para bater um papo, né, saber deles, para vocês também conhecerem um pouquinho do nosso preparador físico, dos nossos auxiliares, do chefe de delegação, até porque quando tem alguns convites, algumas palestras, enfim, entrevistas, sempre eu acabo indo representar a seleção brasileira e a própria Confederação Brasileira, mas como eu frisei, a gente não consegue nada sozinho, né? Então a gente tem uma comissão técnica muito importante que fez e faz parte, né, da seleção brasileira, e a gente queria mostrar para vocês aí de casa quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que trabalham, a função de cada um, porque a seleção brasileira ela não só tem um treinador, ela tem um preparador de goleiro, tem os seus assistentes, tem um chefe de delegação, tem um presidente. Essa é uma comissão técnica do Brasil, então a gente gostaria de apresentar essa comissão para vocês, o público de casa, para vocês poderem também fazer as suas perguntas, enfim, perguntar para eles, né, o que eles acham, enfim, vamos bater um papo com a comissão técnica e falar do futuro também da seleção brasileira, né, falar um pouquinho do que vem acontecendo no mundo aí. Nós tivemos uma live muito importante sexta-feira passada com o Alberto Costa, o presidente da Federação Internacional de Futebol para os atletas com síndrome de Down, como se fosse a FIFA, né, do Down. O Alberto expôs algumas coisas, algumas dificuldades, outras coisas boas, que nós vamos comentar aqui com vocês também. Outras não tão boas, né? De algumas coisas que vem acontecendo na Europa, principalmente na Europa. Né? Então, eu já vou chamá-los aqui, já vamos colocar eles aqui no ar para bater um papinho com vocês. Vamos por ordem aqui, chamar o Rogério. O Rogério já está ao vivo com a gente. O Demetrios também Beleza. Já está com a gente. Kleber também já está com a gente aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, só informando, né, que o Guilherme também, que é o chefe de delegação, não conseguiu chegar, ele estava na estrada, ele foi fazer uma viagem a trabalho e me ligou, disse que talvez não consiga participar dessa live, mas enfim, a gente marca uma outra com ele, mas o Guilherme também, que é o chefe de delegação, faz parte da comissão técnica. Então, para quem não está vendo o Guilherme, é porque ele não conseguiu chegar ainda. Assim que ele chegar, ele vai entrar. Caso isso não aconteça, a gente marca um outro dia para bater um bate-papo com eles. Então, as 4 pessoas que fazem parte da comissão técnica já estão aqui, então vamos começar a apresentar, né? Vamos começar a apresentar pelo Rogério Gatti. É isso mesmo, Rogério? Eu não sei se eu escrevo o Gatti com 2T, com um T só, mas o que vale é a intenção. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Cleiton, tudo bem? Boa noite, Kleber, Demetrios. Com 2 T's, não tá certo. Então acertei, né? Porque se já precisou errar o nome do homem do ar, não dá. Bom, o Rogério tá aí, vai bater um papo com a gente. Eu vou chamar o Demetrios também, né, Demetrios? Boa noite. Oi, boa noite, galera. Boa noite, Cleiton, Kleber. Boa noite, Rogério. Boa noite. Tamo junto aí. O cara fez a barbinha para participar, ó, pintou o cabelo, passou perfume. Passou perfume. Tá bom. Tá bem, né? Vamos chamar o Kleber, né? O Kleber o pessoal também já conhece aí, participou de uma live nossa recentemente. Kleber, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cleiton. Boa noite, Rogério, Demetrios. Boa noite a todos aí que estão prestigiando nossa live aí, que vai ser muito bacana. Bom, pessoal, então nossos convidados aqui já estão todos presentes, né? Menos o Guilherme. Então, enquanto o Guilherme chega, a gente vai começando o nosso bate-papo. Meninas, boa noite a todos. Prazer revê-los, né? De novo. Felizmente, nessa pandemia, a gente só consegue se falar por telefone ou se ver aí pelas imagens, né? Mas, eu não sei se vocês têm noção, mas dia 4 de junho se comemora o ano aí do título, né? Um título, para mim, especial, creio que para vocês também. Um título inédito para o Brasil, então a gente antecipou essa live aí para apresentar vocês para o povo brasileiro, né? Porque sempre sou eu que estou falando aí da seleção brasileira, representando a Confederação Brasileira, mas vocês fazem parte também dessa comissão técnica campeã mundial. Então, a ideia da CBD era justamente mostrar, não o Cleiton, mas o Rogério, o Demetrios, o Kleber, o Guilherme, né?
que é para o povo brasileiro conhecer vocês também, que a gente não, sozinho a gente não conquista nada. Então, foi montada uma comissão técnica, né, que trabalhou duro, sabendo das dificuldades que nós tivemos aí desde o começo, né, de recurso. Então, hoje a gente está aqui para bater um papo descontraído e falar um pouco mais de vocês, né? Então, eu vou conduzir esse bate-papo aí. Então, a galera de casa, quem quiser mandar pergunta para o Rogério, para o Demetrios, para o Kleber, fiquem à vontade. Então, a gente vai começar a bater um papo. Rogério, vamos começar com você? Me fala um pouco aí de você, se apresenta aí para a galera, o que você faz, há quanto tempo você trabalha, né, com as pessoas com deficiência. Conta um pouquinho aí para a gente. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. Em primeiro lugar, é muito bom rever vocês, mesmo que seja assim, né? Acho que é a primeira vez que a gente consegue reunir a comissão inteira online, mas estamos reunidos, graças a Deus. Eu sou formado em Educação Física em 2001 pela FEFISO. Comecei a trabalhar no SESI com futebol já ainda como estagiário, né? Mantive 2 anos no SESI, aí eu saí do SESI e fui trabalhar na base do Ituano. Trabalhei de 2003 a 2009, né, entre Ituano e Ituano Pedra Azul, né, e aí em 2009 fui trabalhar na PAI. Aí comecei a ter contato com pessoa com deficiência. Aí trabalhei 9 anos na PAI, fiquei 9 anos trabalhando com o pessoal. Hoje eu trabalho com futebol, né? Larguei da PAI, porque eu montei uma academia para mim. Eu estou com uma academia desde 2013, justamente o ano que meu filho nasceu, né? E começou a ficar muito corrido, consegui conciliar os dois. Então, aí eu tive que largar da PAI, aí eu mantenho a academia e hoje, né, com o futsal, né, ajudando o pessoal. Bom, legal, galera. Esse é o Rogério, né, nosso preparador físico aí da Seleção Brasileira. Demetrios, se apresenta aí para a galerinha aí. Fala um pouquinho da tua história, como que você começou. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí que estão assistindo. 2007, né? Um pouquinho depois do Rogério aí. Não, o Rogério é mais velho que eu, né? Um pouquinho depois do Rogério. Eu fiz na Exefic, né? Sei quem conhece aquele Vale da Paraíba ali em Cruzeiro, né? De perto de Resende, ali de Queluz, né? Me formei lá. E trabalhei. A maioria do meu trabalho foi na escola, né? Na escola do Estado, na escola da Prefeitura, lá em Minas. Depois vim para São Paulo, né? Trabalhei 1 ano aqui em São Paulo, mais ou menos. Depois eu fui para Bahia, né? Fiquei 2 anos lá no sertão da Bahia, trabalhando no NASF, né? Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? Dando palestra na zona rural, dando atividade física, né? Para os idosos. E depois retornei aqui para a região de Ribeirão Preto, né? Onde eu ingressei na prefeitura. Aí eu tive o contato com os garotos com deficiência, né? Na escola da prefeitura, né? E atualmente hoje comecei na PAI faz 2 meses aqui em Ribeirão Preto, né? Foi Deus que deu esse emprego para mim, porque eu entrei na PAI, passou uma semana, já parou tudo, né? E sou presidente da Associação Sem Fronteiras em Ribeirão Preto, que eu abri o ano passado, né? Porque tinha um projeto na prefeitura e não teve continuidade, eu peguei a associação para não parar o trabalho com os meninos, né? E a gente está aí, né? Estou na PAI, na associação, e vamos ver se a gente consegue conciliar as duas coisas, né? Daqui para frente. É isso aí, pessoal. Isso aí é um pouquinho do Demetrios, né, galera, para você conhecer. Kleber, me fala um pouquinho de você aí também para a galera. Se apresenta aí para quem não assistiu sua live aí recentemente. Vamos lá, boa noite à comissão, a todos que estão participando da live aí ao vivo. Me formei em 2005, né, na Uniararas, uma faculdade aqui do interior de São Paulo, sou de Limeira. Entrei na Ariu como estagiário em 2004. No final de 2004, terminei a graduação e no ano seguinte, 2005, a Ariu me efetivou. Que é uma escola especial que atende pessoas com deficiência física e intelectual. E estou até hoje, né? Então já fazem 15 anos que eu trabalho com especial. E além da escola especial também trabalho no município, né? Que há 7 anos que passei no concurso público e me efetivei. E sempre trabalhei com futebol também, né? Aqui na nossa cidade também trabalhei no Independente. É um clube que disputa hoje, né, a Série B, né, do Paulista.
mas já trabalhei uns 5 anos na categoria de base também no Independente. E estamos aí, né? Focado aí no nosso trabalho, nessas pessoas mais que especiais, né? Que está aparecendo mais na sociedade, a sociedade está conhecendo, né? E isso é bacana, tanto para nós que trabalha com isso e para eles também que estão aparecendo mais aí para eles. É isso aí. Bom, legal. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, primeiramente, dar uma boa noite aqui para Karen, José Renato, Felipe, o Vandir, o Luiz Carlos, né, Luiz Carlos Carvalho, que treina lá no São Paulo, o Júnior, técnico da PABB, o Roberto de Couto, trabalha na CBD com a gente, é coordenador da natação, o Wilson Lopes, que é o coordenador do atletismo, também trabalha na CBDI, o Maurício Carvalho, que representa o projeto lá de Campinas, da Ponte Preta, o S21. O Érico, nosso atleta aí da seleção, o Danilo, goleiro, está presente. Vinícius Cândido, o Ney, pai do Danilo. A galera está entrando, a Ivone, mãe do Matheus. Bacana. O Breno, Cristina, Damásio, o André Toledo também está da seleção. Os meninos estão entrando aí. Maurício Oliveira. Enfim, a galera, quem quiser mandar pergunta, tá, galera? Fernanda acabou de entrar, Valdinei, enfim, a galera está entrando aí, depois a gente vai dar mais uma sapiada nos nomes. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com deficiente, eu vim do futebol profissional, né, desde a base, né, da base a algumas equipes profissionais. E aí foi quando eu tive um convite aí, praticamente há 15 anos atrás, para começar a trabalhar com os atletas com deficiência. Quando eu tinha uma visão diferente, né, porque eu vinha do futebol convencional, eu não trabalhava ainda com os atletas com deficiência. Quando eu comecei a trabalhar, uma das coisas que eu quis trazer para o nosso segmento era essa parte, né, que sempre tem aquelas brincadeiras, aqueles conflitos do cara que se formou de educação física e o cara que é atleta, né? Sempre tem esse, você quer que é melhor ou não é, enfim. Se trabalha com futebol, se não trabalha, eu quis trazer para o nosso segmento esses dois olhares, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, nós tínhamos, né, somente há alguns anos atrás, os professores de educação física, eles davam suas aulas, mas era com um olhar mais de recreação, parte da saúde, que é uma coisa normal, todos fazem isso. E aí, na hora que a gente começou a implantar o esporte, eu quis trazer essa coisa de diferente, trazer o pessoal do futebol. Então, para o pessoal de casa entender, nós temos o Rogério, que trabalhou no futebol convencional, o Kleber também, e o Demetrios não, né? Esse Demetrios, você nunca trabalhou em clube, né? Isso. Clube não. Temos a comissão técnica, e o Guilherme também nunca trabalhou em clube. Então, nós conseguimos trazer esses dois lados. O professor de educação física formado, né, que trabalha no seu dia a dia em escolas especiais, e com profissionais que também veio do futebol. E aí agora eu queria perguntar para vocês, né, para aqueles que veio do futebol convencional e para aqueles que, no caso hoje aqui no Demetrios, que veio, né, da formação da faculdade, da escola, e que nunca viveu esse processo do futebol. E hoje a gente juntou as duas coisas. Eu queria que vocês me falassem um pouco dessa diferença. Aqueles que, né, no caso do Kleber e do Rogério, que veio do futebol convencional, como é que é trabalhar hoje com o segmento da deficiência? O que vocês trazem do futebol, né, da experiência de vocês, para implantar, né, no dia a dia hoje? E o Demetrios, o que ele, posso dizer assim, essa troca de experiência, né, do professor formado na faculdade com esses professores também formados, mas que foram atletas ou que trabalharam em clubes de futebol. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês um pouquinho, começando pelo Rogério. Eu jogava futebol, né? Então eu saí da base do Ituano, e quando foi que você falou, você entra na cabeça pensando naquilo que você fazia, né? Então, quando você vai na faculdade de educação física, você acha que só vai jogar bola, né? Porque é educação física. Aí começa a vir um monte de matéria diferente, e você vai entendendo como funciona o outro lado da educação física. Aí, quando eu fui trabalhar com futebol, eu dei muita sorte de encontrar um preparador físico lá que chamava Fábio. Ele me ajudou muito, ele passou muita coisa para mim. E eu comecei a seguir essa linha dele, eu comecei a gostar, comecei a estudar, comecei a fazer, né, umas outras coisas, uma avaliação física, né, como é o trabalho de força no futebol, o trabalho de resistência, que é diferente em outras modalidades do trabalho de força. E resistência é a base para tudo.
E é um processo de cobrança, é um processo que você tem que ganhar. Eu lembro que a gente treinava apenas 2 vezes na semana na base do Ituano e fomos disputar um paulista, que o primeiro jogo foi contra uma portuguesa, e a base da portuguesa batia no Corinthians, batia no São Paulo, batia no Palmeiras, era uma base muito forte. Então achava até tão estranho como o time principal da portuguesa não conseguia ser campeão e a base era campeã de muita coisa. Somente na Copinha, né? Principalmente da Copinha. Aí perdemos esse primeiro jogo, né, tomamos um sapeco da portuguesa lá, né? E a gente estava treinando todo dia. Aí o pessoal falou assim, não, a partir dessa derrota sua, vocês não vão mais treinar todo dia, vocês vão treinar apenas 2 vezes na semana, porque é um futebol de competição em alto nível, né? E quando a gente pegou um time aqui de Atlético Sorocaba, que treinava igual a gente, né, conseguimos ganhar do Atlético, legal, né, que era um time mais parecido com o nosso. Aí eu fui convidado para trabalhar na PAI. E o Neco já trabalhava na PAI, eu fui a convite dele, né? Nós trabalhamos no Ituano, daí ele me chamou para trabalhar na PAI com ele. E no meu primeiro dia que eu fui lá, né, ele deu uma aula comigo de manhã, no outro dia ele deu outra aula comigo de manhã, para mim ver como que era o esquema. Aí ele já me disse, Rogério, se você não conseguir fazer alguma coisa com eles, é assim mesmo. Eles têm as limitações deles. Então, você que é acostumado a trabalhar com alto nível, se acontecer alguma coisa aqui, não vá se culpar tanto deles não conseguir fazer o que você pedir, porque eles vão conseguir fazer do jeito deles. Aí a gente começou a entender, levar do jeito deles, né? E na época tinha muita Olimpíadas da PAI. Então, eu trabalhei com handebol, trabalhei com basquete, até chegar no futebol. E no começo, realmente, era meio frustrante, né? Porque você não conseguia fazer o que você era acostumado. Mas depois você vai acostumando, vai conhecendo as limitações dele, você vai estudando mais. A parte da neurolinguística me ajudou muito, muito, quando você aprende a diferenciar pessoal visual, sinestésico, auditivo, aí você começa a saber quais são as janelas principais que eles receptam essas mensagens. Aí eu fui começar a entender melhor como cada um funcionava, onde eu podia cobrar mais de um, e foi tendo a melhora gradativamente de cada um com uma resposta diferente. Mas foi bem legal. Isso é bacana. E para você, Demetrios, que fez o processo ao contrário, né? Você saiu da faculdade, começou a dar aula e agora você está dentro de uma comissão técnica, né, que representa a seleção brasileira, e com os dois conceitos, né? O lado da parte da faculdade e com pessoas, né, que trabalharam do futebol. Como é que você vê essa junção aí, vamos dizer assim? Sim, antes de eu me formar em educação física, né, cheguei a treinar alguns clubes, né, de Minas, né, no sul de Minas, né, de futsal. Então tinha uma noção de treinamento mais ou menos, né? Era mais na prática ali, não tinha tanto fundamento. Mandava fazer, fazia, né? Mas eu aprendi muito com o Rogério, com o Kleber, né, nesses tempos que a gente ficou junto, né? Algumas táticas e treinamentos. E, igual você falou, meu processo foi totalmente diferente, né? Até hoje é difícil eu engolir o método de exclusão, né? Igual você vai montar um time, tem que levar os melhores, né? Isso nunca foi minha linha, né? Até hoje não é, né? Até hoje eu penso diferente, né? Até aqui minha vontade, como tem os campeonatos, é levar todos os meninos, né? Só que não tem como, né? Isso me dói muito, né? Deixar alguns e levar outros, né? Mas eu, quando comecei em Ribeirão Preto, na escola especial, né? Só dava aula para garotos, né? Sem deficiência, né? Eu tenho essa tranquilidade hoje porque tive que trabalhar muito minha paciência, porque dar aula para criança não é fácil, né? Escola regular é complicado. Se não tiver paciência ali, você perde a cabeça, né? E quando eu entrei em escola especial, eu não sabia que era escola especial, né? A prefeitura aqui tem a atribuição de aulas, né? Aí tinha uma escola que tinha mais aulas, que era 21 aulas por semana, né? O restante era 18. Falei, vou pegar essa aqui que tem mais, né? A colocação tava boa ali. Aí cheguei lá, era escola especial, né? Eu cheguei lá, falei para a diretora, eu não sei o que eu vou fazer aqui, não.
Ela falou assim, não, fica tranquilo, né? Conversa com os meninos, né? Que lá tinha todo tipo de deficiência, né? Então, cheguei, demorou uns 3, 4 meses para me engrenar ali, né? E foi o que o Rogério falou, né? Você chega lá, você fica meio... Você passa uma atividade, a pessoa não consegue fazer, você acha que o problema é você, né? Mas eu fui aprendendo que tem limitações deles, né? E eles conseguem fazer, né? Ali eu aprendi que todos conseguem fazer alguma coisa, né? Eu não tinha essa mentalidade aberta para esse público, né? E lá eu aprendi que todos podem fazer alguma coisa, né? Até no entanto que todos que eu dava aula faziam alguma coisa, não deixavam de fazer nada, né? Ninguém ficava sentado sem fazer nada, né? Eu ficava parado. Então, ali para mim foi um aprendizado muito grande, né? A escola especial que eu trabalhei 4 anos, né? Aprendi muito ali. Graças a Deus tive profissionais assim, ao meu redor que me ajudavam muito, né? Conheciam os meninos, né? Sempre me orientava. E uma diretora que sempre me apoiou, né? O importante é isso, né? A gente que está do nosso lado que nos apoia, né? Seja na parte de treinamento físico ou de parte pedagógica da minha área, né? E se não tiver alguém para apoiar, a gente não consegue caminhar, né? Aqui temos o Cleito, temos os meninos aí que sempre estão nos apoiando, né? Para que tudo ocorra bem, né? Aí, hoje, eu tenho em torno lá de uns 50, 60 meninos, né, que treinam com a gente, né? A gente tenta encaixar todos, né? Sempre falando que eles sempre são capazes, né? Então, essa parte, que eu falei de exclusão, para mim, é muito complicado, né? Essa Só uma lição de parte, escola. eu acho que, né, desculpa eu falar isso, mas eu Pode. senti que, né, que nem o primeiro dia que a gente entra numa escola de especial, né? Que nem você entrou, acho que foi a mesma sensação que eu tive. É o susto do primeiro impacto. Você olha o pessoal e fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque você assusta no primeiro impacto. Depois que você Sim, começa o dia a dia, você entende que o pessoal, né, com todo respeito, né, é gente que nem toda gente, cara. Né? sim, Quando você vê um cadeirante e você empurra a cadeira dele e você vê o sorriso que ele dá para você, não tem uma satisfação melhor. Você fala, sim, nossa, ele não, né? Com toda a limitação dele, esse sim. sorriso já valeu o meu dia inteiro. É que é importante a alegria deles, né? Sempre penso isso, né? Tinha um cadeirante que eu dava aula para ele, que eu batia a corda assim, pegava a cadeira, passava para outro lado, e já ficava feliz, batia a corda pro lado, passava a cadeira aqui, já abria um sorriso, né? Isso é maravilhoso, né? Não tem preço que pague isso, né? E hoje eu tô na PAI que eu tô, ainda os alunos são mais comprometidos do que os outros ainda, né? A diretora falou assim, ó, Demésio, quero que você pegue os mais comprometidos, os que nunca ninguém atendeu. Você vai atender eles. Você tem que fazer milagre lá. A gente vai fazer, né? E a gente sempre tá aí buscando, né, para fazer o melhor para eles. É isso É aí. isso aí. E você, Kleber? Aproveitando, pegando a deixa aí, tanto do Demetrios quanto do Rogério, eu lembro que em 2017 nós fomos fazer um amistoso lá em Ribeirão Preto com a seleção. Você lembra, né, Cleiton? Foi lá no Lembro. Egídio, onde o Demetrios trabalhava, onde foi até a De minha tudo primeira no escolar, na convocação. verdade. Isso. Então foi minha Competição primeira convocação. Foi minha primeira convocação, né? E aí teve o jogo, tudo. Aí o Demetrios até veio conversar comigo, pô, há quanto tempo você trabalha, né? Aí eu falei a minha história, ele falou, nossa, tudo isso já? Eu falei, tudo isso. Quem trabalha nessa área tem que gostar muito mesmo, porque foi muita gente apareceu fazer estágio na entidade que eu trabalho. Foi no período da manhã, chegou à tarde, não foi, né? Aí chegava no outro dia, também não foi. Aí o coordenador ligou, né, para saber o que tinha acontecido. O estagiário falou: meu, isso aqui não é para mim, eu sou emotivo, eu sinto dó, né? Então, acaba sendo, como eu falei, né? Quem trabalha nessa área é porque gosta mesmo e sabe levar, né, de uma forma certa, né? E... Licença de novo, eu me intrometendo, né? Então, vamos lá, vamos lá. É que acho que é quando a gente entra, infelizmente mesmo, acho que essa é a palavra, né? A gente olha com dó quando você entra, mas depois você começa a olhar com amor e ver o amor que eles têm pra gente. Então a gente começa a não
mudar o sentimento nosso e ver o que realmente é, né? Você tem que ter um amor para lidar com eles. Sim, isso que o Kleber falou, aproveitando a deixa também, trabalhei na EGIT 4 anos lá, né? E quando eu saí, a escola fez atribuição de aulas e ninguém pegou aula na escola. Ficou mais de 1 ano e meio sem prestar educação física na escola. Ninguém quis pegar aula na escola especial. Tempo, hein? E agora aproveitando a conversa do Rogério, às vezes você tá com a cabeça estourando, preocupado, né? Tipo, pelo menos eu trabalho na Ario à tarde, né? De manhã eu trabalho no município. Às vezes você tá com dor de cabeça, cansado da semana já, e você chega na entidade, né? Todas as crianças lá, para eles toda é festa, né? Então, às vezes você tá daquele jeito, né? Para baixo, vem uma criancinha, né? Te puxa sua camisa, seu short, sua bermuda, te dá uma bala. Poxa, isso, né? Ó, tô falando aqui, tô até meio já emotivo já. É uma criança, né, que apareceu do nada, né, com um simples gesto, veio com uma bala, né, para deixar, né, nós felizes, né, ter um doce na vida, e nós fica reclamando de qualquer coisa, né? Imagina essas pessoas, a dificuldade que eles passam, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é realidade, né? Então, muita gente acaba não tendo esse lado, né, de uma vivência, e quando acaba tendo, aí sente na pele como que é, né, esse público, né. E voltando lá, como eu comecei, né, também, e falando que o pessoal chega, né, quando eu jogava futebol, todo jogador, né, todo sonho de criança é um dia ser jogador de futebol, né, aí acaba não dando certo, você faz teste num lugar, fica um tempo no outro, e chega uma fase da vida que você tem que decidir, né, ou você para com o futebol ou vai trabalhar, né, então parei com o futebol, fui trabalhar, né, aí falei, já que não deu certo no futebol, vou fazer educação física, e como o Rogério mesmo disse, vai fazer educação física é só aula prática, né, vôlei, basquete, futebol, assim, né, natação, pô, tranquilo. Aí você começa, né, o ano letivo, né, da graduação, você vai vendo que não é nada aquilo que você pensava, né? Falei, opa, o negócio aqui é diferente. Então aí você começa a levar a sério os estudos, né, porque você vai trabalhar muita coisa além, né, na educação física. Vai trabalhar a parte motora, o corpo, né, e a gente precisa saber muito sobre o corpo. E eu vejo uma diferença, né, da pessoa, né, convencional com a pessoa, né, que tem a síndrome, né, o síndrome de Down, a eficiência de um para outro. Convencional vai treinar, sempre dá aquele migué, sempre tem um migué. Né, o preparador pede para fazer uma corrida, né, um aquecimento, você fala com ele aqui na frente, o de trás lá está conversando, não está fazendo. Aí você vai falar com o de trás, o da frente fica dando aquele miguezinho. Né, e você pega uma criança que tem a síndrome de Down, você fala para ele o que tem que fazer, ele vai e faz, ele faz com gosto. Ele faz, se ele errar, ele vem e pergunta, né, para você como que tem que fazer. Ele quer sempre estar melhorando. Né, e você vê o convencional, ele sempre está dando migué, sempre está querendo dar um jeitinho, né, para não fazer o certo. Então a diferença, eu penso nisso, que é nessa parte aí, a disciplina de um para outro. Então, aproveitando para a gente finalizar essa questão aí do ex-atleta, do professor preparado na faculdade, o Roberto mandou uma mensagem aqui, acho que isso reflete o que a gente está debatendo aqui. Ele fala assim, eu acredito que o professor não precisa ser ex-jogadores, nadadores, atleta. Ele precisa estudar muito e se sentir especializado naquilo que ele propõe a fazer, o estudo nunca para. Eu acho que é isso, eu acho que são trocas de experiências, né? Por exemplo, eu vim do futebol, o Rogério veio, o Kleber veio, o Demetrios veio da outra parte. Eu acho que essas informações, um do outro, um aprendendo com o outro. O Demetrios frisou agora mesmo que ele não concorda. Eu acho que não é nem exclusão de... Hoje você está trabalhando numa equipe que compete em competições, é diferente de você estar dando aula numa escola. Né? Então, eu acho que isso também eles vão... Vai aprender, você conversou com o Kleber no primeiro jogo, né? Fala, pô, você já trabalhou tanto tempo, qual que é a diferença? Então, assim, acho que é essa troca de experiência. Pô, como é que é na faculdade? Claro que
o cara também vai ser treinador, ele vai estar lá na faculdade, ele vai aprender. São juntando essas duas coisas, além de sempre estudar e você se especializar, como o Roberto frisou, e ter um amor pelo aquilo que você faz, aí a gente vai amadurecendo. Né? Igual você veio da escola. Hoje você trabalha com uma equipe que compete em competições nacionais. Você não pode levar os 20 que você trabalha, você só pode levar 10, pode levar 12. E aí, esse processo, né, de formar cidadãos mesmo, deles entenderem. Às vezes, numa escola, eles nunca vão ter essa noção de que é competir fora, ou do que é, professor, se eu preciso melhorar, você nunca vai conseguir cobrar dele, você não vai para a competição amanhã porque você precisa melhorar. Isso faz parte da evolução, né? Acho que nesse quesito, um vai ajudando o outro. Vocês passaram a experiência que vocês têm da faculdade, com um professor que foi atleta. Enfim, eu acho que a melhor resposta foi a que o Roberto falou. A gente tem que se preparar da melhor forma. Quem está ali no comando é se preparar, independentemente se ele for jogador ou não. Fazer amor pelo que você quer fazer, né? Você tem que ter o amor. Igual o Rogério falou, se você não tiver o gosto ali, você não consegue trabalhar. Você se assusta, né? No nosso caso, que veio do futebol. Você entra num segmento desse, você se assusta porque você não sabe, é tudo uma coisa nova. E o professor que ele foi formado na educação física, quando ele parte para a competição, é um outro mundo também, é diferente. Então, acho que acho que é legal ter essas duas coisas juntas. Tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio e outra. O segredo é cada vez que você se especializa, é melhor. Então, porque as pessoas sempre têm esse mito, né? Um que é jogador, o outro foi formado. Eu acho que a melhor resposta é o que o Roberto falou. Você amar o que você quer fazer, independentemente se você foi formado em educação física ou se você foi atleta. A questão é sempre fazer. As pessoas estão me perguntando cadê o Guilherme. O Guilherme não chegou ainda, galera. O Guilherme foi fazer uma viagem, mas ele estava retornando para São Paulo e talvez ele não consiga participar desse bate-papo com a gente. Né? Então a galera está entrando, o Neco está aí com a gente, do Ituano, a Maria Pereira está lá na Espanha. É isso, Maria? É Espanha ou Itália? Eu nunca sei onde ela está, cara, mas é um desses dois países aí. Então a galera participa das lives. Então o Danilo, mandando abraço para vocês. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar, quem assistiu a nossa live aí de sexta-feira, antes da gente entrar na parte aí da conquista do Mundial, o que mudou na vida de vocês aí, se mudou alguma coisa ou não, eu queria entrar para a gente debater esse rapidinho, um tema que foi abordado na sexta-feira, que me deixou bem triste, assim, não tinha todo o entendimento, né, do que acontecia, principalmente na Europa e em alguns países. A gente tem noção de algumas leis, né? Por exemplo, a maioria dos países da Europa tem a questão do aborto, que é legalizado, né? E aí a gente batendo um papo com o presidente da Federação Internacional, eu questionei ele, né? Perguntei para ele. Eu venho há 15 anos aí praticamente trabalhando com o DAO, e a gente consegue ver a evolução que o Brasil, né, Kleber? Principalmente o Kleber está mais tempo aí também, a evolução do esporte no Brasil, não só do DAO, né, especificamente do DAO, porque a gente está trabalhando para que o segmento sempre cresça. E a cada ano a gente começou a observar a evolução. É claro que o Brasil é um país enorme, só São Paulo aí é muito maior do que muitos países aí da Europa, mas eu comecei a observar que o crescimento, né, das equipes aqui no Brasil, o legado do Mundial, depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Na minha maneira de ver, o Brasil foi campeão mundial, mas o maior legado foi que a gente começou a ver as famílias, né, nos procurando as equipes, novas equipes serem formadas. Então você vê a criança de colo lá assistindo o nosso jogo, de recém-nascida, com 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. E aí isso me chamou a atenção, né, quando o presidente da Federação Internacional me expôs isso, que ele começou a observar o segmento que o Brasil vem crescendo, que ele se assustou com o que ele viu aqui no Brasil, principalmente com as famílias, e que na Europa não existe isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, para o pessoal de casa entender que, por exemplo, lá na Europa, aqui no Brasil a gente tem, se você conseguir montar, você monta umas 10 seleções brasileiras aí, certo? Dos países da Europa não, é o contrário, eles têm dificuldade de formar esses atletas. E aí eu questionei o porquê. Ele falou que um dos motivos era justamente a legalidade do aborto, porque quando a família descobre, né, para o pessoal de casa aí, quem não assistiu a live nossa aí de sexta-feira passada, quando a pessoa sabe que vai ter um filho especial com deficiência, ela vai lá e aborta.
né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Eu me senti na hora, assim, eu tive daquele choque assim, né? Falei, caramba, meu, o negócio é muito mais sério do que a gente imagina, né? A gente está ligado ali no esporte. E esses países que são legalizados o aborto, então, não digo 90%, não digo, acho que 70% as pessoas tiram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema aí. Começando pelo Rogério. É triste, né? É pesado. Pois é, me senti assim também, cara. Bom, vamos falar da parte boa primeiro. A gente no Brasil, a gente está num processo de crescimento ainda. E a vitória da Copa do Mundo abriu os olhos do Brasil inteiro, porque todo mundo viu, né? Então, a gente acho que vai aprofundar um pouco mais disso depois, né, Cleiton? Então, eu vou falar meio rápido dessa parte da seleção. Né? Só a gente, aqui em Itu, quando nós começamos o nosso projeto, devia ter uns 4, 5 meninos com síndrome de Down. Inclusive, no começo, o André veio fazer um treino para preencher, né? Veio fazer um treino com a gente. E tanto é que no primeiro campeonato, né, a gente teve que juntar com o pessoal de Maceió, porque senão a gente não ia, né? E aconteceu deles também não ter uma grana para vir, e acabou dando certo. Ele trouxe um pouquinho, nós juntamos um pouquinho, veio participar. E depois, Copa do Mundo, a gente fez uma peneira, e só nessa peneira veio mais jogadores do que quando a gente começou. Então, a repercussão foi muito legal, né? E eu acho que tem muito mais gente a se descobrir, porque é uma modalidade que está crescendo. Então, conforme ela for... Né, a pandemia atrapalhou muito isso, porque deu uma cortada, a gente saiu um pouco da mídia. Aqui em Itu, o Ituano tem o basquete, o futsal feminino, o tênis de mesa e o videogame, né? E quem sai mais na mídia é o Down. Né? Eu acho que é por conta da seleção brasileira que foi campeã. Então estava crescendo muito, estava aparecendo muita gente. Veio um menino de Minas, 2 que vieram atrás da gente, que ficaram sabendo disso, né? Então, no meu ponto de vista, ainda tem muito a crescer. Então vai mostrar para o mundo muito mais do que nós somos. Agora, referente a parte da Europa, né, quando o pessoal fala em legalizar o aborto, né, eu acho que o pensamento principal da turma é, não, mas se a pessoa, né, foi estuprada, ela vai legalizar, ela vai tirar, se ela foi... Mas tem esse lado, cara, e não tem como eu não imaginar eu sem os meninos meus. É a mesma coisa, podia surgir quantos meninos, olha o carinho que eles dão pra gente, eles fazem a gente enxergar a vida de uma maneira diferente, você começa a ser uma pessoa mais humanizada, você começa a dar mais valor a pequenas coisas, você dá mais valor ao andar, você dá mais valor ao falar, você dá mais valor a tudo, né? É um ensinamento e você procura ensinar do seu jeito para essa criança, para buscar o melhor dela. Se ela pode dar um sorriso, vamos fazer ela sorrir. E o pessoal, é triste saber que, né, lá não é assim, né? É complicado, eu tenho muita dor no coração para falar isso, que eu me sinto no lugar. Imagina você não tendo um carinho desse né? Qualquer um, cara, jogador nosso poderia, é o caso, é duro. É complicado. Eu vejo que a responsabilidade nossa aumentou muito depois desse meu papo com o Alberto, cara. Porque o Brasil virou referência no mundo. Ele me falou algumas coisas também que eu acho importante falar, mas eu quero falar depois que o Kleber e o Demetrios dão a opinião deles sobre isso aí. Fala aí, Demetrios. Então, em relação ao aborto, né, não sou a favor a nenhum sentido, né? Nem com dar estupro, nem em caso algum, né? Eu concordo com você. Porque a gente crê em Deus, todo mundo deve crer em Deus. Deus fala que conhece a gente do ventre da nossa mãe, já nos conhece pelo nome da gente, né? E independente do que aconteceu, as circunstâncias, não pode alterar o fato, né? Que vai acontecer, né? É porque todo mundo que nasce com um propósito, né? Esses meninos nasceram com um propósito, de trazer amor para nossa vida, né? E você jamais pode tirar uma vida de alguma pessoa, a não ser Deus tirar, né? Ninguém mais a não ser Deus para tirar uma vida. Um homem não pode tirar a vida do outro. Então, é triste, né, ver isso na Europa, né? Isso veio de uma cultura já do marxismo, né, que vem
do comunismo, né? Vem de antes já, né? Eles querem destruir as famílias, né? Isso é fato, né? Isso acontece na Coreia do Norte, né? Acontece em vários países do Oriente Médio já faz muito tempo, né? No Brasil também acontecia, mas agora parou, né? Com os índios, né? Também faziam isso, né? Eles matavam, nascia com Terravam, né? deficiência, enterravam vivo, né? Que nascia com deficiência. Agora deu uma parada, não sei se tem ainda tribos que fazem isso. A gente fica triste, igual o Jair falou, né? A gente não imagina nossa vida hoje sem esses meninos, né? Que mostrou verdadeiro amor pra gente, né? Fez a gente olhar o mundo de outra maneira, né? E eu jamais vou ser a favor do aborto, né? E se no Brasil acontecer isso, eles querem comer pelas beiradas, né? Igual na Europa. Pode abortar uma criança especial e futuramente pode abortar qualquer pessoa, né? Então, isso é só uma desculpa para fazer algo maior na sociedade, né? Porque a gente sabe que muitas culturas hoje do mundo querem diminuir as famílias, né? Porque dá muito gasto, né? Então, a gente jamais pode permitir isso, que isso aconteça aqui no Brasil, né? E orar para que caia, né? Tudo isso que está acontecendo na Europa, né? E a gente fica triste por conta disso, né? E eu jamais vou a favor disso, né? Em caso nenhum. Essa é a minha opinião. Kleber? É, é uma pergunta até difícil de estar respondendo, né? Eu também estava acompanhando, né, na sexta-feira a live do Cleito com o Alberto, e na hora que ele falou isso, me, me deu um baque, né? Eu falei, nossa, será que é isso que eu ouvi mesmo, né? Até o Cleito perguntou, acontece isso mesmo na Europa? Aí o Alberto confirmou, né? E lá é liberado o aborto, né? Então, vai depender da família se ela vai fazer ou não. Mas me baqueou bastante saber que, principalmente na Europa, né? A gente está vendo até na pandemia, não está tendo criança lá, não está nascendo pessoas, né? Tá tendo muitos velhos e as pessoas, né, que estão lá agora no momento estão deixando de ter filhos, não estão tendo filhos para, né, para aumentar a família. Então imagine, se já está sendo difícil de ter um aumento da família, aí aparece uma criança que vai ser especial, aí a família vai, né, acaba com o sonho, né, de uma criança para nascer, para vir para o mundo. É bem dolorido, né? E até tinha feito uma pergunta, mas não deu tempo do Cleiton até estar fazendo para o Alberto. Eu tinha até perguntado se não tinha nenhuma lei, né, que estava em estudo que pudesse estar acabando com esse tipo de, né, de situação. Né? Não sei se depois o Cleiton acabou conversando com ele ou não, perguntou, né, mais a parte sobre isso, ele deu um feedback para você, né? Gostaria muito de saber a resposta dele, no que ele ia falar, né? Pena que não deu tempo de fazer essa pergunta, ele está respondendo. Mas é muito triste, né? Aí eu falei até para minha esposa, né, também baqueou, como os meninos até falaram antes, né? Poxa, olha o sorriso que uma criança especial tem, né? A alegria que eles dão para nós, para a família, né? É bem complicada essa situação que vem acontecendo na Europa. E acho que se não aparecer uma lei, né, urgente lá, vai ser complicado deles até futuramente estarem montando uma equipe. E até mesmo o Alberto falou que são poucos atletas, né? Não tem clube que tem igual nós no Brasil, a entidade tem uma equipe. Eu tenho uma equipe com 12 meninos. Lá não, ele precisa pegar 2 do Benfica, 2 do Sport, né, para juntar para ser uma seleção. E mesmo assim, né, tem famílias que acabam não deixando estar participando, né? O Cleiton até mesmo pode estar falando isso depois. Então é bem difícil a situação lá, né? E no Brasil, pelo menos, acho que nessa parte aí, né, temos muitas crianças com síndrome de Down, e o Alberto até mesmo falou, o seu mascote dos jogos sou uma criança síndrome de Down, né? Olha a comparação que ele veio falar, né? Então, dá para entender que nosso país, né, tem muito a crescer, né, nessa parte, principalmente no futebol, que é a vitrine do nosso país, né? Tudo trabalha em volta do futebol, né? Tudo é o futebol.
e sendo nessa parte o DAO se fortalecendo, futuramente o Brasil vai ser uma potência e vai ser difícil de ser imbatível, né, e vai conquistar muito mundiais aí no futuro. E referente ao ponto positivo, né, pelo menos aqui na cidade, até eu tenho bastante contato na cidade, sou até bem conhecido, joguei bastante tempo amador, então tenho muita vivência, né, com o pessoal daqui da cidade, mas para os meninos em si, né, a vivência deles, né, o destaque para eles tem sido bem grande, porque sempre o pessoal encontra, quer tirar foto, aí acaba postando nas redes sociais, tirei foto com o Manu, né, do goleiro da Ario, né, com a Adriana, que é um menino, né, conhecido aqui na cidade, que é o Dri, que é o Romarinho, que todos conhecem, né, tem um irmão que joga fora também, é bem conhecido, foi o primeiro DAO que fez um gol no Amador aqui na região de Campinas, né, então ele tem um destaque bastante na cidade. Então tudo quanto é evento esportivo, nós estamos sendo sempre convidados a estar participando, pelo menos para entrar, para fazer um oba-oba, né, um pontapé inicial. Então, né, cresceu bastante e, né, por esse momento que estamos passando, acabou dando uma freada, né? Mas, na hora que voltar, vamos voltar com todo, né, pique total aí para voltar a estar treinando esses meninos e voltar a estar fazendo uns oba-oba aí pela cidade aí. Então, o Cleiton, vou dar um testemunho aqui, falando do aborto, né? Aconteceu algo parecido em Ribeirão Preto, não chegou a ser um aborto, né? Mas queriam fazer. Vocês conhecem o Felipe, né? Que joga comigo lá. Sim. Né, o Felipe, quando ele nasceu, né? O médico falou para a mãe dele: pô, coloque na caixinha de sapato e joga fora, joga no lixo, né? Isso quando ele nasceu. A mãe dele falou, o médico falou para a mãe dele: falou, joga fora, não vai virar nada, né? E ele, né, virou um atleta, né? Graças a Deus, né? Tá firme e forte, né? Deus tem plano na vida dele, né? Em cada um deles. A Mariana também, a Dal, né? A Mariana Dal também, quando nasceu, o médico falou: não vai andar, né? Essa menina não vai andar, né? Desiste, ela não vai conseguir andar, né? Mas E mesmo hoje assim a família, uma baita de sim, uma zagueira, né? a família persistiu, né? Foi pesquisar e foi e conseguiu, tá aí, né? Então, Deus tem plano na vida de cada menino, né, que nasce. Deve ser uma alegria imensa. Então, sim, E né? até antigamente, até aqui no Brasil mesmo, né, as pessoas que tinham síndrome de Down, a família escondia, né? Antigamente chamava até de mongol, né? Sim, Quando eu era criança, na rua que eu morava, tinha um menino que era síndrome de Down, a família escondia. A família ia trabalhar, deixava o moleque, né, a criança presa o dia inteiro, né? O moleque chorava, né, dava escândalo, porque é uma criança. Ele via todo mundo brincando na rua, a gente brincando de bola, brincando de pega-pega. Ele também queria participar. Até que um dia nós mesmos, né, nós crianças, fomos pular uma casa e roubamos a janela. Né, para quê? Para tirar a criança dentro de casa. Deu um bafafá, né? Mas, né, aquele dia lá ninguém estava suportando mais. Deixa ver um amigo seu, né, uma criança que convivia junto, que era preso. Né? E hoje, pelo menos aqui no Brasil, a sociedade tem mudado, né? Tem aparecido bastante nas redes sim, sociais, na televisão, você vê bastante pessoas com síndrome de Down fazendo novela, fazendo, né, campanha. Então tá mudando bastante o foco, né? E as crianças que estão nascendo hoje, a família estão mais participativa, né? Estão, né, querendo ver essa criança ser independente lá quando ela tiver maior de idade. Então, graças a Deus que no Brasil tá do lado oposto que vem acontecendo na sim. Europa, né? Então, eu conversei depois em off com o Alberto, né? Não existe nenhum movimento, Kleber, para que isso possa mudar, até porque esse movimento teria que ser um movimento partido das próprias famílias, das pessoas. E pelo que eu entendi lá, as pessoas que têm um filho com deficiência, eles não pensam assim. Não são todos, tá? Mas, por exemplo, vou ter um filho com deficiência, eu vou atirar. Sim. Sabe? Assim, até que ele falou da preocupação dele, que ele não sabe que daqui a uns anos, ele não sabe se vai ter mais uma seleção, no caso do futsal, tá, gente? Portugal é muito forte também nas outras modalidades, mas é quase igual aqui no Brasil, a maioria faz uma modalidade, o outro faz a outra, só que ele se preocupa, como gestor, né, do esporte lá para o deficiente, ele vê uma preocupação enorme com Portugal, não só com Portugal, mas com os outros países também,
mas especificamente em Portugal, porque ele trabalha lá, ele é um dos coordenadores do seu país no movimento, e ele não vê expectativas boas, não, para que daqui a uns anos Portugal talvez nem participe no caso do futsal, tem uma equipe formada, porque os atletas vão se envelhecendo e você não consegue ter essa renovação, que no Brasil, com certeza, a gente não vai ter esse problema. A gente viu que o legado crianças mais novas procurando as equipes, então isso o Brasil faz um papel, né? A gente até sugeriu que o Brasil está virando referência mundial, ele falou para mim, do que vem acontecendo, de mostrando, né? Não só do futsal, mas como a natação, como o atletismo, todo o esporte que o Brasil pratica, ele está sendo referência lá fora. E aí, quando você é referência, né? Aí foi quando caiu a minha ficha. Quando a gente passa a ser referência para o nosso país, é uma coisa, claro, a gente luta para o nosso país, né? Nós estamos aqui justamente batalhando e tentando mostrar para a sociedade brasileira que eles são capazes de fazer o esporte e que eles são capazes de ser pessoas comuns como nós, né? Só que quando eu conversei com ele em off depois, eu vi que o papel do Brasil não é só no Brasil, não. A gente tem um papel muito maior do que a gente imagina, né? Mostrar para o mundo que eles são capazes de jogar em alto nível, que as famílias apoiam. Então, isso ele leva para o mundo como exemplo o Brasil nesse sentido. Então, quando ele começou a me falar isso, que o Brasil virou referência no mundo, claro que é uma coisa boa, maravilhosa, parece que a responsabilidade aumentou, que a gente tem que fazer alguma coisa, principalmente para a Europa acordar e não matem esses meninos, entendeu? Porque é isso que acontece lá. Hoje é assim, nasceu, você tem a opção, né? A Maria acabou de mandar uma mensagem aqui falando que há uns 3 meses atrás, uma mãe descobriu que seu filho ia nascer com síndrome de Down, e ela estava no grupo, né? No grupo deles, perguntando o que ela ia fazer, se ela tirava ou se deixava a gravidez ir adiante. Então, só na dúvida, né? Acho que não teria que ter dúvida, não. O meu filho vai nascer, ele tem condições de estudar, de praticar esporte, de trabalhar. E a pergunta dessa mãe, em dúvida, era saber se ela ia tirar ou não, o que ela ia fazer com o filho dela. Então, acho que cabe a gente, né, no caso aí, tentar pelo menos mostrar com o que a gente faz aqui no Brasil, para essa mãe não ter mais dúvida, não, que meu filho vai nascer, ele pode praticar esporte, ele pode estudar, ele pode trabalhar. Porque se essas informações não chegarem lá, vai acontecer isso, eles vão, no mínimo, pensar, eu vou tirar ou não vou tirar. Então, acho que, eu mudei um pouco o conceito, né, disso, me preocupou bastante. Que eles mesmos não estão preocupados em mudar isso. Né? Alguns países aí, eles não estão nem aí, a lei está aprovada, tira quem quiser, fica quem quiser. Então, assim, eu acho que cada coisa boa que nós fizemos aqui no Brasil e puder ser referência para eles, para que, pelo menos, né, quando uma mãe chega e fala, olha, meu filho está grávido, eu estou grávido de uma pessoa com síndrome de Down, ela não tem mais dúvida, não, vai nascer e pronto. Então, eu acho que se a gente puder contribuir para isso, eu estou pensando nisso direto, depois que eu tive essa conversa. Né, eu dou um exemplo de fazer pessoas, sei lá. Acho que uma forma hoje da gente poder fazer isso é essa globalização de internet e mostrar os nossos treinos. Então, vamos mostrar nosso treino. O pessoal está iniciando. E para mostrar realmente o que eles são capazes de fazer, para abrir os olhos do pessoal. Também. Que o Brasil virou referência, acho que cada exemplo positivo que a gente der, que atenda pelo menos uma pessoa que esteja grávida de uma pessoa com deficiência e olha e fala, nossa, o que o Brasil faz lá? Não, eles são capazes sim, só precisa de oportunidade. Então, acho que esse é o nosso papel hoje, né? Mas, enfim, eu queria... Nosso tempo também já está quase curto, o Guilherme, né, pessoal, não conseguiu chegar. Eu queria só falar com vocês realmente disso, porque eu fiquei muito tocado no que o Alberto falou, então acho que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, pelo menos mostrar para o mundo que nós se preocupamos com as pessoas aqui com deficiência. É claro que falta muita coisa, falta apoio, né? O Brasil sempre, a cada dia vem evoluindo, mas eu acho que a gente está no caminho certo. São pessoas como vocês, né, que fazem os seus trabalhos aí na cidade, enfim, cabe a gente aí mostrar para a sociedade no mundo que existe um caminho, né, o caminho da morte, não como muitos países pensam. Mudando um pouquinho de assunto, dia 4 de junho, né, a gente vai estar completando aí 1 ano, né, cara, dessa conquista maravilhosa aí que o Brasil teve, de uma resposta positiva que nós sonhamos desde 2013, né, que o Brasil montou sua primeira equipe de síndrome de Down, foi feita a primeira competição num torneio lá no Guarujá, enfim, de lá para cá,
a gente começou a evoluir. É claro que precisa melhorar bastante mesmo, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo. E só pegando o gancho do que o Alberto falou, esse foi o segundo campeonato mundial realizado, a gente conseguiu trazer para o Brasil. E, para minha surpresa, ele considera que o mundial mesmo, foi feito aqui no Brasil. O primeiro foi feito na Europa, né, que teve Portugal e Itália na final. Para eles, o mundo todo fala isso, né? Não saiu de mim, não. Saiu da boca do presidente, que o Brasil virou referência. O Brasil virou referência e que, para eles, para o mundo todo, a primeira competição mundial foi feita aqui no Brasil. Porque ali sim ele viu um mundial com o ginásio lotado, com as famílias assistindo, coisas que eles tentaram fazer e não conseguiram. Isso me deixa muito feliz. A gente está no caminho certo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? O que foi para vocês participar do Mundial no Brasil e qual foi a sensação que cada um sentiu. E antes de vocês falarem, eu quero... Chegou aqui o Atrasildo. Vou chamar ele para bater papo. O cara chega atrasado de novo, gente. Fala, Gui. Tô na área aí ou não? Fala, Gui. Ainda tá. Ei, o cara chegou na apresentação oficial do Brasil para a imprensa. O cara esperou, fez a Globo esperar, mas chegou, né? Fala, Guilherme, boa noite. Boa noite, cabeça, boa noite, Rogério, Demetrio, Boa noite. Kleber. Boa noite. Passei Boa noite, aí perto, Guilherme. hein, Clebão? Tava aí por perto, hein? Então, o Cleito comentou, soubesse tinha parado aqui, já fazia junta live, pô. Se eu tivesse Aí já queria jantar, dormir aí tudo, viu? Bom, mas valeu. Peraí, eu vou pegar minha camiseta, que eu acabei de chegar, peraí. Olha lá, tô falando, o cara Olha chega. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? A sensação de representar uma seleção brasileira do nosso país. E o que vocês acharam de tudo que aconteceu nesse Mundial? Depois a gente vai contar as histórias engraçadas. Enfim, queria que você desse a sua opinião hoje. Cada um falasse um pouquinho. Vamos seguir a ordem aqui. O Rogério, depois o Demetrio, depois o Kleber. E por último, o chefe de delegação que chegou atrasado. Bigodon. Bom, os caras estão falando do seu bigode, que demorou para fazer o seu bigode. Ele deu uma pintada aí, hein? Aham. Tem nada, pô. Daqui a pouco começa a pingar aí. Nós estamos perguntando aqui para a galera qual foi, já 4 agora, de junho, completo o ano, né? Que a gente foi campeão mundial, e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Dessa experiência que vocês viveram aí na seleção, com tudo que aconteceu, com o movimento que vem crescendo até hoje. Queria que você começasse, Rogério, falando um pouquinho disso aí. Cara, seria muito legal se a gente conseguisse reunir todos, né? Como se fosse realmente o Campeonato Brasileiro, mas para comemorar esse título de seleção, né? Foi uma conquista do Brasil. Seria legal se por acaso, não sei como vai estar aí meio a pandemia, mas seria super legal se a gente conseguisse, né, juntar todo mundo. Mas é um sonho que, quem sabe um dia, né? Referente ao título, pô, na verdade eu já chorei na minha convocação, né? Quando eu estava aqui em casa, eu vibrei sozinho, na hora, acabei ligando para minha esposa, né? A gente até tenta ser forte perto dos outros, mas perto da esposa a gente pode chorar, né? E foi super legal a Copa, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas de outros países. E aquela final, né, tinha de tudo lá, cara. Tinha uma equipe de carnaval, tinha lá, né? Uma escola de samba torcendo pra gente. Mas eu acho que o mais importante é ver a união da nossa família, a união dos nossos meninos. E parece que foi feito uma coisa de cinema, porque começamos ganhando bastante, eles começaram a chegar perto da gente, quando a gente achou que a coisa ia apertar, a gente estava ganhando, faltando 5 minutos, estava 4 gols de diferença para a gente. Os caras tiraram 3 gols e apertando, faltando 40 segundos, a gente fez o último gol. Aí não tem coração que aguenta, eu só tenho que agradecer
os meninos e a vocês, né? Obrigado, gente, por proporcionar esse momento de alegria na minha vida e na vida, acho que, dos brasileiros que estavam lá. Demetrios. Para mim foi uma alegria imensa quando eu recebi a convocação, né? Nem imaginava, né, que ia me chamar, né? Nem esperava. Mas eu fiquei muito feliz, né? Chorei também, né, com o Rogério. Eu já choro perto dos outros mesmo, não tem problema não. Né? Mas foi muito impactante, né? Eu não sou de Ribeirão Preto, nem aqui de Brodowski, né? Mas o tempo que eu moro aqui, eu nunca vi uma coisa dessa na Cabo do Bosque, onde aconteceu o campeonato. Foi inédito, né? Nem em torneios de futsal da cidade de Ribeirão Preto, time de vôlei de Ribeirão Preto, né? Nunca aconteceu isso no ginásio de esporte em Ribeirão, né? Foi muito impactante, né? O Rogério falou que a final a gente estava querendo entrar dentro da quadra e chutar a bola, né? Tinha, você fica ali, é muito tenso, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, muito emocionante. Foi muito bom. E espero que momentos assim aconteçam novamente, né? Tanto na minha vida como nas suas, né? E vai acontecer, eu creio nisso. Zé Clebão. Gratificante, né? Isso acho que não tem preço que pague, né? Nós 5 aí acabou representando a todos os técnicos, né? De todas as entidades que vinham participando, aqueles que não participavam ainda, que estão acabando entrando no segmento agora, mas já vinha acompanhando. Então, é uma vitória de todos, não é só de nós 5, é de todos que trabalham com esse público, né, todas as entidades que fazem, né, o possível e impossível, né, para que essas crianças possam estar tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, né, do que eles têm, que eles passam. Então, ali naquele jogo ali na final, ali na hora que o juiz deu o apito final, é como eu até falei pro Cleiton na live que nós fizemos. Cada um foi para um lado, cara. A emoção de cada um é seu. Isso aí não tem ninguém que vai tirar. E na hora que todo mundo se encontrou, já estava todo um em cima do outro, virou aquela montanha de atletas, de comissão técnica. Aí até a torcida começou a invadir, depois até a polícia foi lá para tirar, né? Demorou acho que uns 20 minutos para tirar todo mundo da quadra, porque todo mundo que estava ali, né, era um jogador, né? Era uma força de vontade, né, uma garra. Todo torcedor ali estava passando isso para nós, né, da comissão, para os atletas, né? Então isso é muito gratificante, é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, né? E espero que possa estar tendo outros mundiais, eu também possa estar participando novamente, mas é uma coisa que cada um vai levar contigo e não tem quem tire. Isso aí é nosso. Fala aí, chefe de delegação. Antes de mais nada, boa noite a todos. Agora, desculpa pelo atraso, né? Boa noite, Gui. Boa noite. Uns problemas principais aí do trabalho. Parabenizar também o Cleiton, que agora é conhecido como o rei das lives. Eu acho que essas lives que ele vem fazendo, assim como outras lives, eu acompanhei um pouco também a do Rogério que ele fez, junto com o clube dele lá, com o Instituto. Eu acho que bem bacana nesse momento que nós estamos vivendo. Espero que todos os familiares de vocês estejam bem também, tá? Eu não consegui pegar no início, até mesmo eu converso um pouco mais com o Cleiton, mas espero que todos os familiares estejam bem pelo momento que nós estamos vivendo. Tá todo mundo bem em casa aí? Tá tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, graças a Deus. Estamos passando um momento muito, principalmente aqui em São Paulo, né? Onde tá o ápice do problema. Então, até devido ao nosso setor, fugindo só para dar uma introdução sobre antes de chegar ao assunto, esse momento que nós estamos vivendo, principalmente para nós do ambiente esportivo ou para o ambiente fitness, que no caso é o meu setor,
também está sendo muito impactado, principalmente em todas as regiões, mas principalmente em São Paulo. Tenho contato com muitos, participei na sexta-feira do webinar com os gestores de academia, tem muitas academias fechando as portas, muitos profissionais de educação física, assim como nós, perdendo emprego. Então, é um momento muito delicado. Então, tudo que vier para agregar essas lives, informações, estudos, tudo que é oportunidade que nós tivermos de oportunidade de fazer em casa, nós temos que agarrar essa oportunidade, porque a empresa na qual eu trabalho, nós temos mais de 60 funcionários, dentre eles 40 educadores físicos. E eu tenho convivência com personagens que trabalham indiretamente conosco. E o pessoal ligando para mim, pedindo emprego, se tiver uma vaga na academia, porque todos os seus personagens deixaram de lado, deixaram de mão, entendeu? Então, eu acho que tudo isso valoriza, tudo isso que a gente está vivendo, nós temos que valorizar cada vez mais a nossa profissão. Voltando pelo esse momento épico que nós vivemos, eu acho que não tinha resultado diferente a não ser o nosso campeonato. Eu acho que não tinha como o Brasil não ser o campeão mundial, pela união da comissão técnica, pela aquela união que nós fizemos, aquela família que nós montamos dentro daquela viagem. Eu acho que isso refletiu não só dentro da quadra, nós conseguimos observar também fora da quadra o quanto que isso refletiu dentro do ginásio, a galera empurrando a gente. Então, basicamente, isso que o Rogério falou, o que o Demetrio, a união que nós estávamos lá, aquele calor da arquibancada, então aquela união que nós tínhamos, aquele instinto familiar que nós criamos dentro da nossa comissão técnica, junto com os atletas, nós conseguimos isso, transparecer isso para o público, isso é o mais importante. Então não tinha resultado a não ser o nosso campeonato mundial. Na hora da comemoração é isso daí, cada um comemora de um jeito, cada um engole de um jeito, cada um se expressa de um jeito, cada um foi para um lado. Então o importante é essa união, a gente manter essa união. Teve um problema rumo ao nosso bicampeonato mundial, mas aquilo que a gente comentou, nosso sonho não acabou, nós vamos batalhar em cima disso cada vez mais. E é isso aí, vamos, além disso, paralelamente também, sempre trazendo o esporte para essa molecada que merece cada vez mais nossa atenção. E vamos que vamos, rei das lives. Pois é, rapaz, vou entrar com o Big Brother já. Bom, assim, brincadeira à parte, a conquista ela mudou o cenário mundial, não foi só do Brasil, não. Porque as pessoas começaram a ver, enxergar o que pode ser feito. E isso me preocupava muito, né? Eu conversava com o Roberto, com o Wilson, com o Adilson, o pessoal da CBDI. Quando eu fui convidado para fazer parte da Federação Internacional lá da FIFITS, conversei com o Adilson, o presidente da CBDI, o que ele achava, né? Olha, é importante ter um representante brasileiro dentro de uma federação internacional, até porque ali a gente vai entender no cenário mundial como é que funciona a coisa mesmo, né? E aí, eu, nas minhas loucuras, falei, vou levar o mundial para o Brasil, então. Isso foi feito. As coisas foram acontecendo naturalmente. Acho que Deus sabe o que faz. A gente recebeu um convite do São Ribeirão Preto, na época da escola, da Luciana, que a escola estava com problema de ela queria fazer alguma coisa. E a nossa ida para o Ribeirão Preto foi assim: a gente pegou a seleção brasileira para mostrar para a população, de repente fazer alguma pressão, já que aquele trabalho na escola não podia se acabar. E ali foi surgindo as oportunidades. Eu já peguei o prefeito vai fazer o campeonato, foi feito agora para o Brasil. Em sequência, a gente levou o Mundial para Ribeirão Preto, e eu não sei vocês, mas eu acompanhava o que estava acontecendo, mesmo sendo ali no dia a dia da organização, a gente, o pessoal de Ribeirão Preto, até os 45 minutos, quando o Brasil chegou, além das dificuldades que a gente tinha, de patrocínio, de correr atrás de patrocinador, de você montar a equipe, você montar a comissão técnica,
E você estando em São Paulo, aí na cidade de longe, a gente não conhecia. Aqui em São Paulo, a gente tem tudo na mão. Qualquer emergência, eu corro ali. Em Ribeirão Preto, não. Então, assim, a gente colocou tudo isso no pacote e falou, vamos ver o que vai dar. E o final, claro, foi surpreendente todo mundo, mas o pessoal de casa, até vocês entenderem, né? O Guilherme estava mais próximo da gente aqui. As dificuldades que a gente teve, cara, foi enorme. E eu não sei vocês, mas até eu não caiu minha ficha ainda. O Brasil foi campeão mundial, porque acabou o Mundial, a gente já voltou para São Paulo, cada um para suas casas. A gente não conseguiu nem comemorar, como o Rogério falou. A ideia era fazer uma puta festa. Isso vai ser feito, Rogério, a gente está programando. Só que você não caiu uma ficha, porque já chegou em São Paulo, já tinha que organizar competições nacionais, e aí a federação mudou, o Mundial, que ia ser agora, em 2022, passou para 2021, a gente estava preocupado em arrumar recurso. Então, assim, eu falo que a minha ficha só caiu em 2 momentos. Quando, não sei se vocês perceberam, mas o Guilherme percebeu. Foi quando o ônibus estacionou no ginásio, que eu vi aquilo tudo lotado, aquele movimento, que parecia que você ia assistir um jogo do profissional. E ali, por uns 5 minutos, eu baixei a cabeça e caiu minha ficha. Esses anos todos que a gente veio, né? E aí o Guilherme falou, segura que agora é o momento final, não deixa transparecer nada. O Kleber até falou para mim também. E depois que o juiz apitou, que a gente comemorou, foi aquela dessa forma. Então, assim, a gente vai fazer essa festa do campeão, a gente queria fazer agora, a gente queria fazer no final do ano, aí queríamos fazer no começo do ano, aí tinha o Mundial na Turquia, e a gente começou a se preocupar, falei, bom, vamos para a Turquia, a gente for bicampeão, ser campeão ou não lá, quando voltar, a gente faz a festa. Algumas pessoas me questionaram nos bastidores, eu não vou citar nomes aqui, o critério da seleção montada, né? Eu comecei com o Adilson, falei que tinha que ser, por ser a primeira seleção brasileira, por ser o primeiro campeonato internacional, a gente tinha que ter, primeiro, isso era na minha visão, como treinador, e escolher a comissão técnica das pessoas que começaram comigo no começo, que eu achava justo de pegar, por exemplo, o Kleber nunca teve um atleta na seleção brasileira para o Mundial convocado, mas eu falei para ele, Kleber, você ter começado junto comigo, você vai estar, o Mauro era capaz nessa seleção técnica, não teve por opção dele, né? Enfim, a gente pensou muito quando montou essa comissão técnica, então a gente queria premiar os professores que começaram o trabalho junto comigo, com a associação, com a confederação. Isso foi feito, eu segui essa linha de raciocínio. O pessoal em casa está me perguntando como que foi os critérios de montagem da seleção. Os mais novos foi o Rogério Neto, né? E a gente encaixou, mas vocês estão na seleção pelo trabalho que vocês fazem, a gente estudou muito, né? Como você vai contratar um funcionário, Guilherme? A gente sondou o que o Rogério fazia, não foi tão simples para pegar o Rogério e vamos levar porque o Ituano é campeão brasileiro, nada disso. A gente estudou, a gente pesquisou a vida do Rogério, eu conversei com amigos em comuns que você nem sabe, Rogério. A gente conversou, falei, como é que é o Rogério no dia a dia? Porque quando você está numa seleção brasileira, a gente vira referência para o Brasil todo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente é exemplo. Como esses atletas que foram campeão mundial, são um exemplo hoje para essa nova geração que vai surgir. Que o mundo lá fora não tem referência. Então, nós fazemos parte de uma equipe, de uma seleção, que nós não tínhamos referência. Hoje não, ao contrário. Qualquer equipe nova que seja montada, qualquer atleta que vai entrar para jogar, nós somos referências. Quando eu digo nós, jogadores novos, que vão esperar, você viu, tem o Rogério, tem o Demestre, tem o Guilherme, tem o Kleber. Tem o atleta, tem o Renato, o Rafael, todos os atletas da seleção brasileira viraram referência. Então, o papel que a gente tem de importância, eu realmente ainda, para mim, não caiu a ficha. Está começando a cair agora, com tudo que eu estou vendo aí. Aproveitando essa parte de casa, vendo os depoimentos, os países me ligando, perguntando como é que faz, né? Enfim. Eu queria dizer para vocês da importância que vocês têm, não é só pleito, não. Todos nós somos importantes, e vocês muito mais ainda, que estão no dia a dia lá também. Então, assim, eu queria dizer que o critério que foi esse, né? De dar oportunidade para aqueles que começaram comigo. E aí também me questionaram por que eu mantive os mesmos jogadores e a mesma comissão técnica. Exceção do Pedro, que entrou recentemente na convocação final, o resto foram todos os atletas pelo campeões mundiais. Primeiro, a questão que a gente decidiu foi o seguinte:
manter a mesma comissão técnica e os mesmos atletas por duas coisas. A gente diminuiu um ano, né, de reformulação, o Mundial seria só em 2022. A gente manteve a mesma equipe e os mesmos atletas, essa experiência. A gente sabe que trabalhar com o DAO não é tão simples assim, pegar um atleta do Corinthians, profissional, né? Pega um atleta do profissional do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, que nunca jogou na seleção brasileira, mas ele vai chegar e vai jogar. O DAO não, a gente sabe que precisa, a comissão técnica precisa entender o seu dia a dia, né? A gente conhece nas competições, a gente conhece o dia a dia. Então, assim, a seleção brasileira, ela está dando oportunidade para alguns atletas que se destacaram no Campeonato Brasileiro. O fato do atleta se destacar no Brasil não quer dizer que ele já tem que estar numa seleção brasileira. É um processo de evolução, né? Eu acho que isso a comissão técnica entendeu. E a gente também quis premiar vocês, como o Rogério Fidel, a gente não teve a fé. Então, eu acho que eu estive muito com o Guilherme sobre isso, e com o presidente Adilson, que. Melhorou só isso, estou falando que o som está ruim. Está me ouvindo bem? E agora? Melhorou? Melhorou? Eu acho que você está falando muito, aí começou a picotar. Deixa eu tirar o fone. Eu acho que é o que entrou para picotar o negócio. Agora você está me ouvindo bem? O som é o do Guilherme, galera. Dá para perceber aqui. Então, Tem um somzinho, parece que tem um tecladozinho teclando junto com a fala. Eu tirei o fone, então é do Guilherme. Então, assim, a seleção brasileira, a gente resolveu manter os atletas da comissão técnica, até para premiar vocês, né, como um bônus por vocês terem sido os primeiros campeões mundiais. E eu acho que também a seleção está forte, não tinha por que mudar agora. Então, a gente aproveitou isso e presenteá-los, né, com mais um Mundial. E aí, sim, depois do Mundial da Turquia, a gente ia tentar e dar oportunidade na Copa América para os atletas novos que vão surgindo, até para a gente dar oportunidade para alguns atletas novos. Isso ia ser feito, vai ser feito. Então, assim, eu queria passar para o público de casa quais foram os critérios que a gente escolheu para manter essa seleção, manter os atletas, à exceção do Pedro. O Pedro é um atleta que, né, no Campeonato Brasileiro foi muito bem, conseguiu aí dar trabalho para o time do Ituano, principalmente o Renato. Era um atleta que a gente precisava. Por que o Pedro da seleção brasileira? Porque se a gente perde o Renato por contusão, por cartão, a gente tinha um atleta com características semelhantes à do Renato, não igual, mas semelhantes, que poderia fazer diferença com qualquer outra seleção. Então, por isso, a gente manteve a base e incluiu o Pedro na comissão técnica. Isso foi conversado com todo mundo. Enfim, então a gente espera que a gente possa se ver em breve, né, Guilherme? A gente possa estar se vendo aí para a gente voltar a treinar a seleção brasileira. E, como vocês falaram, esse ano ia ter muito campeonato, né, pro DAO, ia ter 7 competições, mas pela pandemia, infelizmente, a gente teve que dar uma segurada. Então é isso que eu queria falar, que a festa do Mundial ela vai ser feita assim, provavelmente esse ano. A gente vai esperar acabar essa pandemia, eu já estou trabalhando nos bastidores. Uma notícia também, a gente vai ter que fazer umas novas programações, porque a Copa América no Peru ela foi cancelada, seria em 2021. Então, assim, essa programação que nós tínhamos feito, de dar oportunidade para esses atletas novos disputarem a Copa América, a gente vai ter que repensar em algumas coisas, porque a Copa América não vai acontecer mais. A Federação Internacional, junto com a Federação Peruana, vai realizar o Mundial em 2022 no Peru. Então, a Copa América ela só foi cancelada justamente por causa dessa pandemia. Seria agora em 2021, né, no começo do ano. Então, para as equipes conseguirem recurso e a própria Federação Peruana organizar sem recurso, acharam melhor jogar para 2022 o Mundial no Peru. Em 2021, não teríamos mais a Copa América. Então, depois aí a comissão técnica vai se reunir para refazer todo o planejamento que a gente já tinha conversado, né, Guilherme? É isso aí. Agora que eu consegui tentar me adaptar ao aplicativo, eu estou vendo que dá para ver agora o pessoal, os comentários, né?
Porque eu tô vendo no celular, não sei vocês, mas eu tô vendo no celular. Então, eu acabei de ver a presença do pessoal aqui, então, boa noite. Eu falei boa noite ao pessoal aqui da live, mas o Wilson que tá aí, os familiares, o Léo, grande abraço a todos aí. E vamos que vamos. Tudo que isso que o Cleiton falou, tudo que nós, esse planejamento em questão de critério, não foi do dia para a noite. A gente veio observando, sim. No caso da escolha do Rogério, do preparador, o Cleiton comentou comigo, falou, fui atrás de fulano, conversei, o que você acha? Conversamos diversas vezes. A gente acompanha também, claro, o trabalho que ele vem fazendo no clube dele, assim como no caso do Demetrios e do Kleber. Então, tudo o que foi escolhido, o corpo a parte técnica, foi tudo trabalhado em cima da meritocracia. Então, todo mundo que estava lá fez por merecer, entendeu? Todo mundo que estava lá fez por merecer. Então, esse campeonato, que é aquilo que eu acabei comentando, eu acho que não tinha outro resultado naquele momento épico nas nossas vidas e das vidas dos nossos atletas, não teria como fechar com outra chave a não ser a nossa medalha de ouro, ser campeão. Então, acho que isso é fundamental. Foi feito todo um planejamento para isso, e esse planejamento que foi feito e atrapalhado devido a essa pandemia, nós devemos continuar, devemos reformular ele de outras formas, mas deve ser feito. Devemos seguir um outro padrão, claro que aguardando aí todo o posicionamento do Cleiton, da parte da CBDI, da diretoria da CBDI, para saber o rumo. O rumo a gente já sabe, o rumo é o bi, mas temos um norte de como que a gente vai fazer isso, com esses cancelamentos desses campeonatos, essa questão da oportunidade de novos atletas, como que nós vamos aproveitá-lo, como que nós vamos colocar. A gente já sabe, todos nós sabemos, que dentro de um clube ele tem um comportamento, ele tem uma vivência. Agora, dentro do ambiente da seleção, ele acaba sendo quase mais importante do que a parte técnica. Porque se o atleta tem uma parte técnica ótima, boa, só que o comportamento dele cai muito, não tendo aquele técnico que ele está acostumado, aquele treinador, aquela voz de comando que ele tem no clube, essa mudança de voz de comando dentro da seleção é muito importante. Então, com aquele grupo que nós conseguimos ser campeão mundial, todos tinham uma voz de comando diferenciada. O Cleiton na parte dele, o Rogério, o Demetrio, o Kleber. Então, todo mundo tinha a sua função lá dentro. Eu acho que isso é muito importante ao longo de uma trajetória inteira. Então, esse campeonato que não ocorreu na Turquia, eu acho que não seria fácil, claro que não, mas eu acho que se nós trabalharmos da mesma forma que nós viemos trabalhando, eu acho que a gente conseguiria bons resultados, com certeza. Claro que tinha outras seleções que nós não conhecíamos, a gente não sabe como que é o tipo de treinamento, o jogo, por cima a gente consegue ver, mas eu acho importante sempre seguir esse planejamento, independente de toda essa adversidade que o mundo está nos trazendo, né? Isso é verdade. Só para passar para a galera e para vocês também, que o Trisome Games ia acontecer agora no começo do ano, ele foi adiado para outubro, né? Então existe a expectativa que isso aconteça em outubro, mas assim, oficialmente eu não posso dar a palavra final, mas com certeza esse campeonato não acontece mais esse ano, né? Por tudo que vem acontecendo no mundo. Então, diante disso, né, a Copa América ela já foi mudada, inclusive quarta-feira agora a gente vai ter uma live com a organização do Peru para falar da Copa América, então seria legal aí o público de casa assistir, falando dessa mudança aí, tirando a Copa América de 2021 e passando o Mundial para 2022. Então, quarta-feira agora, a gente vai conversar com o treinador da seleção peruana e com os coordenadores lá da Federação Peruana também. Eu não sei porque o Guilherme deu risada, mas tudo bem. Não, porque existe um intercâmbio muito bom entre Brasil e Peru, que na quarta-feira vocês vão ficar sabendo. Mas, enfim, é possível que o Mundial não aconteça mais esse ano na Turquia, mas o Brasil teve umas conquistas importantes, que é o apoio da CBF,
né, o apoio do senador Romário, quanto embaixador, não só da seleção brasileira de futsal, mas como de toda a delegação brasileira, das outras modalidades também. Então vai ter uma live aí com o Romário, que ele vai contar sobre isso. A gente já está dando uma data aí para poder conversar com ele. Aí já queria propor para vocês aí, para a comissão técnica e para os atletas, que no dia 4 de junho, quando o Brasil completa o ano, a gente volte a se encontrar numa live com todos os presentes, para a gente, aí sim, contar as resenhas, fazer as resenhas que aconteceu no dia do Mundial. Hoje isso foi mais para a galera conhecer vocês, né, bater um papo. Infelizmente, nosso horário já está se esgotando, mas a ideia era apresentar vocês aí, o Rogério, o Demetrio, o Guilherme, o Kleber. Aí matar um pouco essa saudade aí dos meninos que estão com a gente aí também, os familiares. Então, acho que foi legal. E aí, sim, no dia 4, já monta um compromisso aqui, que a gente vai se reunir no dia 4 para comemorar esse um ano aí. Pelo menos aqui vou fazer uma live com todo mundo, bater um papo, contar as resenhas, combinado então? Fechou? Para vocês aí, já pode? Deixa eu só fazer um comentário antes sobre um furo de notícia a respeito do intercâmbio Brasil e Peru. Para todos os nossos companheiros da comissão técnica e aqueles todos que estão nos assistindo, teve um sondamento aí referente à partida do nosso técnico Cleiton Monteiro para o time de Peru. Ele veio me consultar sobre essa possibilidade. Aí nós fizemos alguns jogos de números e isso não foi mais possível, porque ele ia abandonar todos nós. Então fique bem claro que a partir desse momento eu cortei as asinhas dele e não vai mais pro Peru, não. Vai ter aumento aí para nós, não? Vai ter aumento? Depois a gente conversa sobre isso, mas essa viagem não vai ocorrer mais. Também quero, hein? Então, a ideia também a CBD vai criar alguns planejamentos aí para a gente. E a ideia também é a gente pegar a comissão técnica do Brasil e fazer laboratórios com algumas equipes novas. A gente sabe que para ir para fora, vai de repente ministrar curso. Isso é uma ideia também, como o Brasil virou referência, tem alguns países me ligando, perguntando se a gente podia ir até o país. Enfim, interagir com os países novos. Isso é bem bacana, uma novidade aí que a gente está trabalhando. Enfim, vai dar para fazer bastante coisa na comissão técnica, então vai ser bem legal. Enfim, reconhecimento do trabalho de vocês também, né? Então, o pessoal quer saber como é que você trabalha a parte física. A parte física não é comigo, é com o Rogério. Enfim, então a gente vai dar todo o suporte para que o trabalho nosso seja reconhecido lá fora. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Principalmente na América do Sul, que vem crescendo bastante. E aí o Brasil vira referência em todos os sentidos. Então, isso é bacana, que mostra que a gente está no caminho certo. Beleza? Beleza. Eu não peguei, só para finalizar também, Cleiton, não sei se você comentou com eles a respeito do que a gente vem conversando no nosso projeto referente à avaliação física, um planejamento de avaliação física dos atletas. Você chegou a comentar ou não? Posso só dar uma breve... Hoje a gente conversou mais para apresentar vocês, né? Mas assim, a gente vai comentar sim. Você pode até falar que isso é um dos planejamentos que a gente vai seguir, mas pode falar tudo. Nós estamos a ideia, porque o cliente também veio, a gente vem conversando bastante, para nós criarmos uma seleção brasileira de futsal multidisciplinar. Então, nós estamos verificando avaliação física, protocolos novos, com pessoas que já têm uma vasta experiência no setor de avaliação física. Então, a gente trabalhar isso para os familiares também terem um acompanhamento. Isso surgiu também desde o nosso Mundial, referente à alimentação dos nossos atletas. Então, além disso, desta avaliação física, estamos já selecionando alguns nutricionistas, tá, que têm experiência em esporte adaptado e tudo mais. Então, a nossa ideia, toda sugestão de vocês também é bem-vinda. Isso nós vamos futuramente nos encontrando, conversando sobre isso, trocando experiência. Mas a nossa ideia, assim, como a seleção brasileira,
conforme o Cleiton disse, nós estamos virando referência através do campeonato de certas atitudes que a gente vem tendo ao longo de muitos anos. Eu acho nada mais do que justo a seleção oferecer aos nossos atletas, aqueles atletas, um trabalho diferenciado. Não que nos clubes que eles praticam não tenham, mas eu acho que dentro da seleção, um nutricionista que conheça, que tenha um andamento, um conhecimento histórico do atleta, um avaliador físico que consiga descrever aquela limitação para chegar para o preparador físico da seleção e falar, o seu atleta pode isso, só que ele tem algumas limitações referente a essa musculatura, a essa articulação. Então, tudo isso é importante para nós e cada vez mais nós temos resultados mais positivos. Eu acho que o conhecimento dos nossos atletas, o conhecimento do que aquilo que a gente tem na mão para trabalhar é a peça fundamental para a gente ter ótimos resultados. Então, nossa ideia é montar essa equipe multidisciplinar, com nutricionistas, profissionais avaliadores físicos, psicólogos, dentre outros profissionais, para montar uma base muito boa, porque é aquilo que a gente sempre fala, tem a renovação, tem gente nova entrando, tem o menino, o novo que está entrando, o Pedro. Então, tem outros novos, o menino do time do Ituano, do próprio Vitinho goleiro. Sim, então, eu acho que tudo isso faz parte da renovação, mas aqueles atletas que têm uma experiência maior, que já tem a estrelinha do Mundial, também são peças muito importantes. Entendeu? Então, eu acho que com esse recurso humano que nós temos em mão, eu acho que fica muito fácil e muito mais prazeroso e com certeza nós vamos colher muitos resultados positivos. Então, essa nova fase, após esse momento épico, após esse campeonato mundial, o que alavancou diversas coisas, diversos momentos importantes para nós, eu acho que é o momento de nós refletirmos e é o momento de nós trabalharmos forte cada vez mais. Então, sim, bacana. Um recado que eu queria dar, que a gente vem conversando também. Referente à avaliação física, já vieram entrar em contato comigo e bater um papo comigo, né? O Diego lá, que trabalha junto com o Kleber. Sim, Diego Mota. Isso, ele pegou, perguntou para mim, comentou alguma coisa de como funcionava isso, como funcionaria isso aí. Ele disse que tentou entrar numa pós-graduação mais específica sobre isso e queria desenvolver alguma coisa nos clubes. Aí eu cheguei a falar um comentário com ele que seria legal a gente pegasse num campeonato brasileiro, onde estaríamos todos os clubes lá, e fazer a porcentagem, avaliações, medidas. Avaliações. Nem que a gente pegue em primeiro momento as 9 dobras e depois analise elas para ver onde tem uma percentual maior para poder isolar elas, para não precisar fazer com as 9 e aproveitar. E é um momento onde está todo mundo junto. É mais fácil do que ir em um clube específico. Pega todo mundo que já está no campeonato, uma semana de campeonato daria para fazer. Bacana. Na verdade, assim, a gente está tentando fazer uma coisa voltada para a seleção e também para os clubes que quiserem de referência. No caso, nós temos os profissionais, o Rogério, coordenação física, o Demestre, o Cléber, o próprio Guilherme. A gente quer fazer a gente vai implantar uma coisa que no mundo não existe, mas uma vez é o Brasil tentando ser referência nisso, né, na parte de treinamento, desenvolvimento dos atletas. Então, a comissão técnica do Brasil, ela com certeza vai aumentar, né, por vários fatores. E aí a gente vai estar... A gente já conseguiu elaborar, né, o esqueleto desse projeto, e aí a gente vai sentar com vocês depois, né, o Rogério, o Demetrio, o Kleber, para vocês entenderem qual vai ser o processo, mas uma coisa diferenciada que não existe. Né? Então, é a seleção, a CBDI já entrando na frente nesse sentido. Então, vai ser uma coisa bem bacana. Depois a gente vai marcar uma reunião com vocês para falar sobre tudo isso. Então, mas já pense aí, cada um aí, nessa proposta que a CBDI quer fazer, de revolucionar o treinamento. Claro que precisa, começando com a seleção brasileira,
que é o que a CBDI, né, hoje está encabeçando. E aí eu tenho certeza que depois vai virar referência para as equipes também de equipes. Enfim, e a seleção vai estar aberta para todo mundo, né? Como se fosse um laboratório para quem quiser aprender, de repente fazer um curso com o Rogério, com o Demetrios. Essa é a ideia. Então a gente está elaborando uma coisa bem legal e que a gente já deve lançar esse ano, né? Porque o ano que vem tem competição internacional. Então a gente vai usar esse tempo que a gente está em casa para estruturar mais a seleção brasileira, até porque agora as coisas vêm melhorando, né? A gente já tem o apoio da CBF. A gente já tem em primeira mão aí, eu posso anunciar que uma marca esportiva que vai vestir a seleção brasileira. Então, aos pouquinhos a gente está tentando melhorar, eu tenho certeza que tem muitas coisas bacanas aí para passar para vocês, mas enfim, isso é uma outra história, uma outra conversa. E isso é bacana também, né, Cleiton? Porque já que estão querendo colocar o futsal, o esporte paralímpico, a síndrome de Down, e se for realmente criado esse protocolo, essa equipe multidisciplinar, provavelmente o Brasil já vai sair na frente, porque acho que provavelmente nenhum país tem essa ideia. Vão achar que campeonato de síndrome de Down é só para síndrome de Down, um trissome só. E se realmente for criado e der certo, como vai dar certo, vem que no futuro, né, o esporte futsal Down seja paralímpico, o esporte paralímpico, já vamos estar na frente, né, com certeza nesse detalhe aí. E aí, o exemplo do futsal que nós vamos seguir vai se estender para as outras modalidades também, eu tenho certeza disso. Sim. A partir do momento que uma coisa dá certo, as outras modalidades também podem usufruir do que a gente tem em mãos, né? Quando a gente faz esse laboratório aí multidisciplinar, não é só para o futsal, deve seguir para as outras modalidades também. Então, mas o futsal está no caminho certo, é o que eu falei. A gente conta com vocês aí para que esse processo venha crescendo. Beleza, gente? Eu queria agradecer a vocês aí. Hoje foi um bate-papo informal, mas aí no dia 4 fica acertado, Guilherme? Dia 4. Eu nem sei que dia cai dia 4, mas é dia 4 a gente marca o horário aí depois, com todo mundo, para a gente contar a resenha do Mundial, as histórias engraçadas, enfim. Hoje só foi para a galera conhecer vocês, nós fizemos isso semana passada com os jogadores, e dizer que a gente está passando para o pessoal que está trabalhando aí nos bastidores para sempre manter uma seleção brasileira forte. Beleza? Rogério, as suas considerações finais. Obrigado mais uma vez, viu, por ter participado aí com a gente. Joia, quero agradecer a você, todo mundo aí, né, nossa comissão, de poder rever vocês, conversar com vocês. E um abraço para os meninos aí que conversaram aí, o Érico, o Rafael, o Luiz, todo o pessoal, a Maria, que é lá da Itália, que está acompanhando sempre com a gente, né? Deve ser bem tarde lá. Obrigado por você estar assistindo e obrigado a vocês novamente. E você viu que o Guilherme entrou e já causou, né? O microfone tá com eco, é tudo coisa. Pode focar. Chega para balar. O cara chega atrasado, entra, sem camisa, vai trocar a camisa, e agora tá picotando o microfone dele. Eu tenho certeza que é o dele, porque tava bonzinho. Mas sou eu que tô com problema, é isso? Tá louco, viu? Ô, Demetrios, obrigado, viu? Obrigadão, agradeço aí a confiança, né? Dar um abraço para os meninos aí que estão nos assistindo, os familiares. E fala pro Érico, pode ligar que eu vou atender, tá? Esse dia ele me ligou, não atendi, que não deu para atender, não ligou mais. Dá um abraço, um grande beijo para vocês aí, fique com Deus. Ó, você viu que ele pausou o microfone e parou o eco, vocês perceberam, né? Que ele colocou tudo lá, o microfone dele, ó, não tá chiando mais. Falei, não tá chiando, não tá falando. Aqui tá pipocando sim. Foi eu. Ele tá fazendo pipoca para comer uma hora dessa. A mulher deixou ele sem janta. Não sou eu, não. Obrigadão, hein? Valeu, Cleiton. Obrigado aí mais uma vez, a CBDI. Um abraço para todos aí que participou da live aí. Saudade de todos. Um abração para os meninos, né? Familiares que acompanharam, os amigos. Um beijão no coração de cada um aí. Fica com Deus todos. Guilherme, você tem 30 segundos para se despedir. E é muito ainda, hein? Pessoal, primeiramente, desculpa pela pipoca que eu tô fazendo aqui no micro-ondas. Não, mas não sou eu que tô dando esse problema, sou eu mesmo? É você. Mas tudo bem. Acabando o tempo. Tá bom. Então, uma boa noite a todos. Obrigado, parceiros aí.
Uma boa noite a todos os familiares. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que fiquem todo mundo bem aí. Um grande beijo. Exceto para o Cleiton. É fofarrão. Valeu, pessoal. Obrigado. Eu queria agradecer o Rogério, o Demetrio, o Cléber, o Guilherme. Valeu, obrigado. Quarta-feira, nós vamos conversar com o pessoal do Peru lá para falar da Copa América e dessa mudança para o Mundial em 2022. Vamos conversar para pedir, né? Para a gente se programar também como é que vai ser essa competição lá no Peru. E dizer que as competições do DAO, por enquanto, estão suspensas, até a segunda ordem aí, vamos estar aguardando aqui um pouquinho. Mas que a CBDI também está criando algumas alternativas para a gente poder falar mais do futsal DAO, de repente criar situações para a gente sempre estar no dia a dia juntos aí, principalmente com os atletas e com as outras equipes também, né? Eu queria agradecer a vocês, boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu. Boa pipoca para você aí, que o negócio tá estourando, hein? Já queimou, já. E Falou, galera. Falou, rapaziada. agradecer a todos que apareceram aí na live e participaram desse bate-papo, e dizer que dia 4 de junho a gente volta com toda a comissão técnica, todas as pessoas que foram envolvidas no Mundial e principalmente os atletas, para a gente bater um papo, mas aí um papo mais descontraído, vamos falar sobre as brincadeiras, enfim, os bastidores do Mundial e comemorar junto esse um ano aí, beleza? Valeu, boa noite a todos. Beleza, valeu, abraço. Valeu, Tchau, Rogério. abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tá bom. Tchau, tchau. Ó, Abraço. você viu que ele saiu, parou, ó, tá vendo? Liso ele. Rapidão. Rapaziada, Valeu, até gente. mais. Falou. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou.